ainda a vereador em Salvador, e é claro que ajudou muito a despertar a minha vocação para a vida pública, mas é verdade que essa vida pública de Cláudio Tinoco ela é dividida entre funções executivas, como gestor, tanto no estado da Bahia quanto no município de Salvador, mas também nesses últimos, eu diria, quase 13 anos, já no 4º mandato de vereador. Sou, logicamente, também pai de 3 filhos, Gabriel, Maria Clara e Theo, né? E tenho, logicamente, no meu mandato, algumas bandeiras que eu costumo fazer aqui a defesa, entre elas a da educação, da cultura e do turismo, da infraestrutura, das obras públicas, da transparência e do acesso das pessoas às informações. Isso é um pouco do nosso, eu diria assim, perfil que eu posso dizer nesse momento. Infraestrutura, Secretaria de Cultura e Turismo, né? Saltur e outras secretarias, mais educação, uma série de exercícios que marcam a sua trajetória ao longo dessa sua vida pública, chegando agora ao 4º mandato nessa 20ª legislatura, né? Salvador ganha com isso, né? E a gente tem visto, perdão meus queridos seguidores, agora são exatamente 14h40, viu? Vocês estão aí ligados no canal, fiquem à vontade e comecem a interagir com a gente, que a gente está aqui o tempo todo com vocês. Voltando aqui para o nosso vereador, é muita participação hoje como primeiro secretário da Câmara, não é isso? Isso. Primeiro secretário da Câmara e líder do União Brasil também na Câmara Municipal. Estou colhendo algumas informações aí, né, ao longo desse percurso para a gente ficar bem à vontade contigo. Então a sua vida pública é indiscutível e pautada pelas questões de Salvador. Durante esse período, desde o início do metrô em Salvador, a gente vê a sua participação sempre presente com relação à questão de mobilidade. Fala um pouco para a gente aí dessa luta do metrô, até a gente vir para cá, para o monotrilho. Vamos começar lá por trás pelo metrô, você contando um pouco dessa história para a nossa comunidade que aguarda por isso. Olha, maravilha, Gisele. Primeiro, destacar que nessa minha apresentação inicial, eu acabei deixando de falar da minha formação, né? Eu sou administrador público por formação, sou especialista em políticas públicas, em gestão de cidades. Desenvolvi essa minha formação, sobretudo a pós-graduação, já no exercício de alguns cargos que eu considero significantes na minha atuação da vida pública. Nada que me envaideça, mas assim é verdade que me traz realmente um cabedal, uma experiência. E eu, entre outras coisas, fui secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia. Passei por 3 anos como chefe de gabinete. No último ano do governo de Paulo Souto, nós então assumimos a Secretaria de Infraestrutura. E uma coisa que é muito importante é que naquela experiência eu pude aprender muito sobre as concessões, a importância da transparência nas obras públicas, a importância de que uma obra pública ela tenha início, meio e fim. A gente vive num país que tem mais de 5.000 obras paralisadas ou, pelo menos, inacabadas aqui no Brasil, e na Bahia e em Salvador não é diferente. Então, desde que eu entrei na Câmara, em janeiro de 2013, eu apresentei um projeto de lei e já no meu primeiro ano de mandato como vereador, nós aprovamos a Lei da Transparência em Obras Públicas, significando que a sociedade passaria então a poder ter melhores informações para fazer esse acompanhamento de quanto custa uma obra, qual é o seu prazo de execução, quem são os responsáveis, né? Saber que uma obra é passível de um aditivo, tanto de prazo quanto de valor, mas desde que essas informações estejam também sobre o acesso às pessoas. Então, nesse sentido, em 2013 também, quando cheguei na Câmara Municipal, a gente passou então a fazer, logicamente, ali uma defesa clara, evidente e muito objetiva de que Salvador não poderia ficar com aquela pecha de ter um metrô calça curta. Uma obra que já se arrastava há décadas, né, e que não tinha ainda sido concluída e, consequentemente, não estava à disposição da população. Então, nós acompanhamos todas as tratativas do então prefeito ACM Neto com o governo do estado, e aqui na Câmara Municipal nós não só debatemos, discutimos, mas aprovamos algumas medidas que viabilizaram
a implementação do metrô aqui na nossa cidade. Entre elas, a transferência da antiga CTS, Companhia de Trens de Salvador, para o governo do estado, a CTB de hoje, que é a Companhia de Transporte da Bahia. A origem dos ativos dela é a antiga CTS. E aqui me permita abrir um parênteses. Muitas pessoas têm pouca memória. Então, a antiga CTS, ela já tinha sido federal, porque os trens em Salvador, a linha férrea em Salvador, ela era uma linha férrea federal, né? A origem da ferrovia Centro-Atlântica, saindo desde São Paulo, chegando, passando por Minas Gerais, atravessando praticamente toda a Bahia e chegava em Salvador, e de Salvador, só para seguir um certo sentido, chegava a Juazeiro, lá no São Francisco. Então, eu conheci tudo isso exatamente na Secretaria de Transporte por 2 períodos, exatamente os períodos da gestão, a primeira de Paulo Souto e a segunda de Paulo Souto. Nós chegamos, abrindo outro parênteses aqui, me permita, Gisele, a monitorar, acompanhar e participar diretamente do PELT Bahia, Programa Estadual de Logística de Transporte da Bahia, onde nós debatemos com técnicos, especialistas, e todo o movimento em defesa, sobretudo daqueles que trabalhavam na ferrovia, foi fundamental para que a gente no PELT Bahia pudesse, eu diria, deixar consignado a importância dos trilhos e dos trens para o nosso estado. Então, assim foi que nasce a FIOL, né? Assim, infelizmente, que a concessão da ferrovia Centro-Atlântica acabou canibalizando o trecho entre a região metropolitana, o Camaçari, até Juazeiro, que era muito importante. Inclusive as frutas produzidas no Vale do São Francisco, elas vão para Pernambuco, para sair pelo porto de Pernambuco, e não saem pelo porto de Salvador, o porto baiano, aonde elas são produzidas. Então, isso tira receita pública de tributos para o estado da Bahia, consequentemente, capacidade de investimento. Então, tudo isso me fez, logicamente, me apegar à defesa do metrô naquela época, como um defensor dos trilhos e dos trens, e foi assim que a gente aprovou aqui. Além da transferência da CTS, também os incentivos fiscais. A CCR, ela teve uma isenção de imposto sobre serviços na execução da obra e também uma redução da alíquota do ISS de 5% para 2% na operação do metrô. Para não alongar muito, o conjunto dessas transferências de ativos da CTS para o Estado, dos incentivos fiscais, era estimado, na época, em 2 bilhões e 500 milhões de reais, ou seja, valores significativos para viabilizar o metrô em Salvador, e foi essa a nossa participação naquele momento, e eu digo para você com toda a minha tranquilidade, fundamental, né, para que o metrô hoje esteja servindo aos soteropolitanos, aos vizinhos de Lauro de Freitas e até todo o povo baiano e turistas que passam pela nossa cidade. Útil para todo mundo, e o que a gente espera agora com o tramo 4, que vai levar o metrô do Campo da Pólvora mais um trecho, né? Vai levar até o Campo Grande. Em cerca de 1 quilômetro aí, mais importante. Mais importante, até pela questão turística também, né? De mobilização comercial e turística para a cidade. Não chega a ser aquilo que a gente sonha, mas como o governo do estado disse que o projeto é levar até a Barra, vamos continuar sonhando, né? E cobrando para que essa obra se estenda mais por dentro de Salvador. Durante muito tempo, secretário, meu vereador, os trilhos em Salvador, a questão da ferrovia na Bahia foi sucateada. Nós andamos na contramão da história, não é verdade? Enquanto o mundo todo investia em ferrovia, no Brasil nós tivemos uma regressão, um abandono das ferrovias, o que realmente causou todo esse caos. E agora, o que é que está acontecendo? Será que nós estamos tendo uma reparação desse erro? Olha, eu acho que, primeiro, não sei se a gente vai estar tendo uma reparação agora, não de erro, não. Mas, de fato, existe um lobby muito grande para o sistema rodoviário, sobretudo baseado na matriz energética, que é o combustível. Nós vivemos num país em que se estabeleceu, logicamente, no álcool, a possibilidade de poder baixar os custos
desse transporte rodoviário, né? Mas, de fato, eu acho que o que falta é vergonha, é vontade política, tá certo? Para entender e compreender a importância dos trens, não só para a carga, Gesiel, não só para a carga. Você sabe, fui secretário de Cultura e Turismo, fui presidente da Saltu antes, então sempre atuei e trabalhei muito para poder fazer de Salvador um grande destino turístico, e é claro que visitei muitos lugares no mundo para atrair esse movimento de visitantes que geram economia, que geram movimentação econômica e também a oportunidade de trabalho aqui na nossa capital. E nesse sentido, os trens são utilizados para o transporte de passageiros. É um transporte mais econômico, mais rápido e mais barato, né? Então, econômico do ponto de vista ambiental também, da sua sustentabilidade, mais rápido e também mais barato. Então, eu vejo que o Brasil ficou para trás. Você está chamando de reparação, eu estou achando que é atraso mesmo, que é, de fato, uma falta de vontade, de compreensão política de todos os governos. E aqui não tem uma questão de apontar para um determinado governo. É claro que, no caso da Bahia, nós tivemos um prejuízo muito grande. Primeiro, pela decisão da Vale do Rio Doce, né, de não usar o trecho de Camaçari para Juazeiro, e também aqui em Salvador, porque a ferrovia ela tinha uma concepção de carga para alimentar o porto de Salvador. E logo ela foi canibalizada entre Mapele e Paripe e passou a ser apenas um trecho entre Paripe e Calçada para transportar, não sei se chegava a 6.000 pessoas por dia. Tá? Então, eu acho que sim, que o país, como uma forma geral, o Brasil, carece muito. A gente vê obras muito lentas, é o caso da FIOL, agora que acabou de ser feita uma nova, eu diria, mudança pela ANTT, foi publicada agora, no finalzinho de agosto, já estabelecendo uma série de modificações no contrato, só que a gente não vê, rapaz, e olha que tem poucas pessoas que têm essa memória. A interligação oeste-leste, ela vem desde a década de 50, Gisele, com um traçado, eu diria, projetado por Vasco Neto, né? Ele quer a integração, inclusive, do Pacífico com o Atlântico. Era para trazer a ferrovia do Pacífico ao Atlântico ou vice-versa, né? Então, ela cortaria toda a América do Sul, né, de uma integração continental e não apenas no país. E, de repente, a gente fica engasgado com uma integração do oeste ao litoral da Bahia, dentro do próprio nosso estado, porque uma vez constituído esse trecho e ativado esse trecho, aí sim, vai do oeste da Bahia, pode ir para o norte, até mesmo para outras extensões e interligações. Então, eu espero ainda, né, e por isso o meu otimismo sempre é natural, de que haja talvez um plano de investimento na mobilidade, na infraestrutura de transporte nesse país. Vi aí alguns candidatos propondo 40 anos em 4. Juscelino foi que, quando se apresentou para ser presidente do Brasil, disse: farei 50 anos em 5. E ele apresentou um plano para o país. Eu acho que o Brasil está faltando plano, planejamento, para que a gente possa, de fato, não está acontecendo de forma imediatista. Está com um buraco aqui, resolve uma questão ali, e nada de um projeto mais futurista para a nação. E que realmente causa um atraso muito grande, porque um país planejado, ele tem a tendência de acontecer, de desenvolver mais. Meu vereador, a gente começou lá com o metrô, e você acabou indo para as ferrovias do Brasil. Eu já vi que você é realmente um homem apaixonado pelas ferrovias do Brasil. A gente vai voltar para o VLT daqui a pouco, vai falar dele, mas já que a gente está no Brasil, vamos falar um pouco da ferrovia Salvador-Feira de Santana, esse projeto Intercidades. Rapaz, você quer falar de coisa que não existe. É disso. O governo destinou agora, o governo federal destinou agora 6,6 milhões para o estudo do projeto. Olha, eu acho que... Deixa só, Oliveira está ali. Olha, me perdoe, viu, meus queridos? Oliveira, nosso carro-chefe, o homem do Metrolinha, tá aqui, vai dar uma palavrinha, Oliveira. Fala aí com a gente aí. Ele só acrescentar aqui o que o vereador Cláudio Tino falou sobre a questão da ferrovia de Juazeiro a Salvador. Meu pai foi ferroviário, o trem saía de Paulistano, no Piauí, e ia para Petrolina.
Petrolina, o trem ficava até às 17 horas de Petrolina e vinha para Salvador. A viagem levava 5 dias. Olha aí. Meu pai foi chegar até a estação de Petrolina, de Juazeiro e de Senhor do Alpim. Então, 5 dias de Juazeiro para cá? Pra cá. Eu estou te provando. Aí veja bem, a ferrovia sai daqui de Alagoinhas até Paulistana, no Piauí. Entendeu? E todo domingo vinha um trem de Paulistana, chegava às 9 horas da manhã na estação de Petrolina, e esse mesmo trem ficava lá para sair às 17 horas do Rio para Salvador. Eu andei muito de trem. Aí chegava até Alagoinha, saiu Bahia Fumaça e o elétrico trazia até Salvador. Olha aí. Eu não fiz essa viagem mais longa não, mas eu já fiz quando era garoto, já fiz viagem vendendo amendoim até Alagoinhas no trem. Olha aí. Eu viajava no trem, pegava o Candeias, e morando em Paripe, o trem era sempre o nosso objeto de transporte. Eu estudava na Ribeira, no colégio do João Florencio Gomes na época, e a gente viajava no trem, fazia festa. Toda sexta-feira a gente tinha festa. Tinha um famoso trem, que era chamado 6h20. Na realidade ele era 18h20, mas a gente chamava ele de 6h20. Toda sexta-feira a gente fazia festa na primeira classe, 6h20. É um potencial desse uso para passageiros, até para o turismo que você estava falando, Gisele e Oliveira, o trecho da Centro-Atlântica que corta, eu vou chamar de trecho sul daqui, a partir daqui, aí ele corta a Chapada Diamantina. Ele beira ali o Paraguaçu, é uma das regiões mais belas que a Bahia tem. Então tem um potencial, você veja ali, instalado, vamos dizer assim, de poder realmente servir para esse... Mas eu gostei da memória, Oliveira, viu? Mas voltar aqui ao trem... Oliveira é um poço de trens, aí, de conhecimento de trem, Oliveira sabe. Tem muito trem de Paulistana para Salvador, muitas viagens, o meu pai. As minhas foram mais curtas. O máximo foi a Lagoinha. Outra coisa, eu morava no fundo, onde ficavam os trens para aqui de Maria Fumaça. Uma coisa mais linda, de repente acabaram construindo a ponte Presidente Dutra. Cometeram um crime muito grande, tiraram os trilhos, não tem mais os trilhos, foi ampliado, que era para ser tombada, e a ponte está uma coisa terrível. Olha, essas histórias, eu lembro que uma vez eu cheguei muito tarde em casa, minha mãe não sabia para onde eu tinha ido, eu peguei o trem na calçada para ir para casa. E aí peguei o trem, peguei o Candeias na época, aí fui com o Candeias, fui até Candeias, chegou lá, passou a Alagoinhas. Eu queria passear, sabe? Aquela coisa de garoto que queria passear, e eu fiz a viagem até Alagoinhas só passeando. O trem, além de ser prático, econômico, confortável, muito mais confortável, e sempre foi muito mais seguro. Apesar de todo o descarrilhamento que a gente também presenciou, muitos acidentes de trem, por falta de manutenção, por questão de inoperância, existia muito isso no passado. Hoje nós temos mais tecnologia, temos mais segurança, ele se torna muito mais viável, e a gente entende que os trens não é apenas uma paixão saudosista, não. É uma realidade que tem que ser implementada num país grande como o nosso, e num estado gigantesco como é a Bahia, levando mobilidade tanto de passageiros como de cargas. Isso é viabilidade, viabilizar o desenvolvimento do estado. Não, e aí tem uma questão que eu acho que essa contribuição de Oliveira ajuda muito. Ele fala da Maria Fumaça. O tempo passa, a tecnologia ela vem para exatamente oferecer condições mais contemporâneas. Apesar de, por exemplo, a bitola do trem ser uma bitola internacional, dos trilhos, né? É uma bitola internacional. Então, mostra que, por mais que a gente possa ter tecnologias diferentes, inclusive em relação aos veículos, a gente está tratando de um sistema de transporte que está consolidado no mundo inteiro, né, há sei lá, pelo menos quase 2 séculos. Então, voltando para a sua pergunta última, Gisele, sobre Salvador Feira, o que eu quero dizer de forma muito clara, tá? Eu, como administrador público, entendo que cabe ao poder público fazer bons estudos, né? Quando eu vejo um governante lento, paralisado, sem apresentar propostas, eu fico muito frustrado. Por outro lado, enquanto esses estudos de viabilidade econômica, ambiental, de sustentabilidade, né, técnica, não forem apresentados, vira mera, eu diria, especulação. Mas eu, como já disse aqui anteriormente, como um defensor dos trens, dos trilhos, espero, logicamente, que possa ser verdade um investimento de 6 milhões para um projeto, mesmo que seja um projeto básico ainda,
eu acho que é bem empregado para que a gente comece aí a talvez discutir, conhecer e aí sim avaliar a sua viabilidade. Eu fico muito desconfiado quando vejo um governo que não conseguiu controlar uma concessão de uma rodovia como a BR-324, BR-116, através da Via Bahia, e ainda teve que indenizar em 900 milhões de reais, né, o trecho Salvador-Feira, que já era para ter sido triplicada com a terceira faixa há muitos anos. Quando vejo que um governo não é capaz de conduzir uma concessão através de uma parceria público-privada relativamente simples como uma rodovia pedagiada, eu fico meio desconfiado de projetos que ainda não mostram a sua viabilidade técnica e econômica. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo. Você falou da ligação com Feira de Santana. Você acredita que lá no Pelt Bahia, a gente projetou, ouvindo, analisando carga, origem e demanda, Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia, é um grande centro econômico, né? Até por essa conformação da Bahia, né, e sobretudo essa posição de Salvador à beira de uma Bahia e do oceano, Feira passa a ser, logicamente, o grande hub, né, de conexão do nosso estado. Então a gente já tinha projetado, há muitos anos atrás, a implantação de um ramal na ferrovia Centro-Atlântica, talvez na altura ou de Cachoeira ou de Muritiba, que fizesse essa ligação com Feira de Santana. Era um ramal ferroviário, exatamente para você fazer com que os trens chegassem em Feira e pudessem, logicamente, estar conectados com a ferrovia Centro-Atlântica. Você vê, passado o tempo, nunca se investiu em um ramal, como fizemos, já que a Oliveira lembrou de Petrolina, Juazeiro, uma projeção também de um ramal pequeno lá em Juazeiro que permitiria que a ferrovia chegasse a um porto para você viabilizar aí sim uma, eu diria, hidrovia no São Francisco. Quem sabe os grãos do São Francisco poderiam sair até a região de Botirama, por exemplo, ali no São Francisco, e descer pela hidrovia, ou subir melhor, pela hidrovia até Juazeiro, fazendo um tombo e vindo para o Porto de Salvador por via ferroviária. Então, eu espero que esse projeto do trem Salvador, Feira de Santana, primeiro se estabeleça através de bons projetos, um bom estudo de viabilidade, e a partir daí eu vou poder dizer a você se eu acredito ou não nele. Boa tarde, meu querido seguidor do canal, são exatamente 15 horas, é muito bom estar aqui com vocês, eu vejo que vocês estão interagindo conosco, não vamos deixar vocês sem respostas, tá? Vocês terão respostas às suas perguntas, logo a gente vai estar falando de VLT aqui, viu, Louro? Você que está falando com a gente aí. E estamos batendo recorde de participação, viu? Nossos inscritos colaboradores. Coisa boa, né? Boa. Mas também a gente está aqui com a enciclopédia. Estamos aqui, o privilégio de ter aqui hoje à tarde, poder bater esse papo com esse homem, que é uma enciclopédia com relação ao desenvolvimento, não apenas de trem, não. A Bíblia diz que honra quem honra, né? E a gente sabe, conhece um pouco da sua história e sabe do seu papel em todos os cargos que você exerceu e o seu papel como vereador de Salvador. Nunca foi omisso, participou de todas as assembleias onde foi convidado e provocou assembleias, né, audiências públicas, para que a gente tomasse conhecimento da posição do vereador e da Câmara de Salvador, da Prefeitura de Salvador, com relação ao VLT. Então vamos falar de VLT e vamos falar de audiência pública. Eu tive o privilégio de te entrevistar na última audiência pública e você sempre faz alguns questionamentos com relação ao VLT. E eu gostaria de ouvi-lo falando um pouco do VLT de Salvador. A história é longa. É bem longa. Vai começar lá pelo monotrilho, né? Antes dele. Antes dele, Gisele. É bom essa oportunidade de conversar com vocês, todos os seus seguidores, até mesmo porque a memória do ser humano, ela está muito voltada para aquilo que é mais recente. Então, eu quero abrir essa abordagem dizendo assim, que eu sempre quis, acreditei e defendi os trens e os trilhos na região do subúrbio de Salvador, né? E é claro que eu projeto que isso está acontecendo como obra de infraestrutura e vai acontecer
quando os trens subirem os trilhos e ali poder circular com as pessoas. Mas é claro que nós estamos completando esse ano 10 anos. Não é um ano, não são 6 meses, não são 2 anos, são 10 anos, quando o governo do estado da Bahia começou a admitir o interesse em implantar um VLT na região do subúrbio de Salvador. Eu já falei aqui na nossa entrevista que nós, ali no início já de 2013, começamos a acompanhar a transferência da CTS para o estado, né, os incentivos para o metrô, e isso fez com que, de fato, o estado, em 2014, se apropriasse da antiga CTS, criasse a CTB e passasse a ser responsável também pelos trens do subúrbio. Então, veja você, acompanhamos os estudos, ocorreram algumas audiências públicas e tudo que se foi feito entre 2015 e 2016 foi para a implantação de um veículo leve sobre trilhos no subúrbio de Salvador, substituindo os antigos trilhos, os antigos trens. Ótimo, beleza. Primeira licitação, 2017. Licitação essa que foi questionada pelo Tribunal de Contas e veio a ser cancelada. O governo do estado teve que suspender aquela licitação. Estou falando de 2017. Muito bem. Em janeiro de 2018, mais precisamente, no dia 24 de janeiro de 2018, o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, o senhor Bruno Dauster, reúne o Comitê Gestor de Parcerias Públicos-Privadas e Concessões do Estado, deviam ter ali cerca de 8 membros, né? E propõe a mudança do edital, né, para ampliar o modal que viria a ser implementado ali. E foi questionado pelos técnicos que estavam naquela reunião e acabou designando um engenheiro da CTB para poder emitir um parecer técnico, imagine, um parecer, um relatório técnico, admitindo que a possibilidade de um monotrilho poderia ser admitida. Muito bem, em 48 horas, olha que eu sou administrador público, mas como secretário de infraestrutura, como até superintendente da Secretaria de Educação, como secretário de Cultura e Turismo, eu coordenei obras públicas, né, diversas, lidei muito com engenheiros, com arquitetos, profissionais qualificados, né? Eu sei que são capazes, mas em 48 horas, meu irmão, você achar que um engenheiro pode emitir um relatório técnico admitindo a viabilidade de implantação de um novo modal, isso é impossível. Isso é impossível. Eu estou lhe dizendo, foi feito de qualquer forma. Eu estou lhe dizendo, isso é impossível. Não tem, eu desafio qualquer técnico, qualquer profissional a admitir. O engenheiro está balançando a cabeça ali, porque ele é engenheiro civil e ele concorda plenamente, ele sabe disso. Eu levei 2 anos para fazer esse levantamento na teoria do levantamento. 2 anos. Então, em 48 horas, muito bem, foi convocada uma segunda reunião do Conselho Gestor e dos 8 conselheiros que ali estavam, 5 não participaram, porque não quiseram colocar sua digital nesse absurdo, nesse crime de mudar um objeto de uma licitação numa canetada. E foi isso que aconteceu. E aí lança, em fevereiro de 2018, uma nova licitação, aí já ampliando o objeto, e aí, meu irmão, vem a grande, eu diria, pegadinha do governo do estado, de contratar um consórcio chinês por uma PPP, parceria público-privada, com participação de valores do Estado, né, para a implantação de um monotrilho. A ordem de serviço foi dada em 2019, não começou nada, em 2020 foi feito um aditivo. A obra que custava 2 bilhões e 800 milhões passou para 5 bilhões e 200 milhões para implantar um tal de um trecho 2. A verba que era do Estado de contraprestação, que era de 100 milhões, passou para 290 a mais, ou seja, 390 milhões. E assim foi feito. Moral da história. Em 2000, tá certo? Pandemia,
Em 2001, simplesmente, a empresa, o consórcio chinês entra, tira todos os trilhos, né? Empurra aqueles trens que ali estavam, alguns, eu diria, em muito péssimas condições de uso, né? Precisando realmente de uma renovação, mas tirou os trilhos todos de Paripe até a calçada, da calçada até Paripe. Deixou o subúrbio mais feio do que qualquer coisa. Tapumou aquele negócio, né? Gastou-se 57 milhões, quase 60 milhões de reais, né? E a obra não saiu do papel. Montou-se um canteiro de obras e a obra não acontecia. Muito bem, em 2022, né, isso eu já monitorava, fruto exatamente da minha lei de transparência em obras públicas. Em 2022, eu fui procurado aqui na Câmara Municipal por lideranças comunitárias do subúrbio, e aqui eu quero reconhecer de público a importância de todas elas. Não vou nominar aqui exatamente porque foram muitas, tá certo? Algumas com mais protagonismo, com mais destaque, mas aqui eu faço uma referência a todas as lideranças comunitárias do subúrbio, tá certo? Que indignadas com a retirada dos trens, não havia um sistema de transporte alternativo para as pessoas que eram usuárias dos trens. Aí tem uma questão social com pescadores e marisqueiras, entre muitas outras coisas. Estudantes, né? Passageiros comuns que usavam para ir ao médico. E, mais além, dois movimentos que eu considero dois movimentos, mas praticamente é um só em defesa dos trens e dos trilhos, que é o Verde Trem e o Trem de Ferro. Tá certo? São dois movimentos que eu já conhecia, já acompanhava, até mesmo pela minha experiência no Estado. Eles também vieram junto com essas pessoas e disseram, olha, vereador, a gente está precisando de algum auxílio. A coisa não pode ficar como está. E aí, para não alongar muito, nós convocamos uma audiência pública em fevereiro de 2022. Não apareceu ninguém do Estado, nem da CTB, nem da CEDU, nem dos chineses, do consórcio, na época era Skyrail, as pessoas já estão esquecidas, inclusive. Ninguém apareceu na audiência pública. O que é que eu fiz? Fiz, então, um documento, encaminhei ao secretário de Desenvolvimento Urbano, na época, Eures Ribeiro, era o secretário, e convoquei uma segunda audiência pública para 15 dias depois. O secretário nos respondeu formalmente, e aí as informações que ele nos respondeu, e aqui eu quero reconhecer e agradecer ao secretário Eures Ribeiro, que ele não deixou sem resposta, ele não pôde vir, mas respondeu oficialmente, e aí no caráter da probidade administrativa, na questão da transparência, eu quero aqui reconhecer também a seriedade que Eures acabou adotando naquele processo. Só que as informações que ele nos trouxe, eu apresentei na segunda audiência e chamou a atenção de todo mundo, inclusive até de representantes técnicos do Tribunal de Contas que não tinham conhecimento. Então, essa coisa do aditivo, essas coisas de prazos, etc. Muito bem, a gente então no ano de 2022 conseguimos obter acesso a relatórios, aqui eu tenho cópia, guardo com muito zelo, né? Aqui está a íntegra, por exemplo, do processo de auditoria que vinha desde 2017, foram duas em 2018, e essa de 2019 que acabou unificando todas elas, feita pelo Ministério Público de Contas do Estado da Bahia, que era o órgão de controle externo da 5ª Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Aqui estão todas, eu diria, os elementos que mostram 14 irregularidades no processo licitatório e na contratação daquele monotrilho com o consórcio chinês. Aqui está salientado por mim aquilo que eu acabei de falar aqui, por exemplo, sobre a reunião que ocorreu, está aqui, ó, dito pelos auditores. O secretário da Casa Civil, o senhor Bruno Dauster, sugeriu que o edital do VLT fosse alterado para que não se restringisse a utilização de veículos sobre 2 trilhos. E aqui tem uma série de informações. Muito bem. Nós, então, abordamos, encaminhamos ao governador pedido de suspensão do contrato, né, em, salvo engano, agosto de 2023, nada acontecia,
a então secretária Jusmaria Oliveira, em junho de 2023, estava ainda admitindo uma reconsideração desse contrato, tipo uma repactuação desse contrato, e aí eu não tinha outra alternativa que não fosse convocar uma nova audiência pública. Fizemos em agosto de 2023, quero reconhecer aqui a participação de um colega importante, o vereador Orlando Palhinha, que foi parceiro meu, nós nos unimos, ele que tem uma atuação muito forte no subúrbio, junto com todas essas lideranças, junto com o Movimento Verde Trem, Trem de Ferro, CAL, todos os órgãos, todos os interessados, e ali a gente revelou realmente a necessidade de cancelamento do contrato, que não demorou muito. Então, o governador Jerônimo Rodrigues, eu diria, muito mais acuado pelo relatório do Tribunal de Contas, o relatório pede, inclusive, a responsabilização de secretários e dirigentes do Estado, que é isso que eu tenho cobrado, porque o trem vai chegar, o trilho, o VLT vai circular, as pessoas vão até gostar, mas esquecem a história e o processo, e não pode. Como administrador público, é preciso que essas coisas não se repitam. Eu estou falando de 10 anos, estou falando de decisões que foram feitas na caneta, né, sem nenhum amparo técnico, um amparo legal. Então, é isso que eu contesto hoje, Zé, né, que a gente tenha, de fato, um claro marco, né, o que era aquele contrato, famigerado contrato do monotrilho, tá certo? E o que é hoje o novo contrato, que é uma obra pública, que ainda não é uma concessão, a gente não sabe ainda quem é que vai operar o VLT, qual vai ser o valor da tarifa, né? Quem é que vai pilotar aqueles trens, né? Mas, tranquilamente, eu estou aqui dizendo apenas que é preciso, por isso a gente pode depois continuar nessa entrevista falando de outras preocupações, mas nesse marco da nova licitação, do novo contrato para trás, isso precisa ter, eu diria, consequência, né, para o governador Rui Costa, para o secretário Jusmaria, para todos os secretários, para todos os dirigentes que participaram, sobretudo o então secretário da Casa Civil, Bruno Dauster. Vereador Cláudio Tinoco, eu sei que o nosso tempo é curtinho hoje, e eu sei que tem muita informação, muito conhecimento e muita informação para transferir para os seguidores do nosso canal. E o Josemar está perguntando para mim aqui, qual é o tema da transmissão de hoje? Josemar, um grande abraço, você está sempre com a gente. Hoje nós viemos fazer essa entrevista, esse bate-papo com o vereador Cláudio Tinoco, por ser um dos representantes que sempre estiveram atentos à questão das obras do VLT, desde o seu início, e continua atento, em todo o tempo fiscalizando, questionando, indagando, cobrando, para que haja transparência e para que a população tenha conhecimento de como vai funcionar esse VLT depois de pronto. Agora, na sua execução e depois de pronto. O vereador Cláudio Tinoco, nós estivemos com ele e convidamos ele, inclusive, para participar conosco da campanha pela volta das estações Olindina e São Luís, lá em a Ilha de São João, né? A gente tem questionado no trajeto que essas duas estações foram suprimidas e ficou uma distância de 2 quilômetros entre Paripe e Ilha de São João, e deixando uma parte da comunidade desprovida do benefício do transporte, da utilização desse transporte. A gente sabe, vereador, que o povo vai esquecer de toda essa luta, de todo esse trabalho, porque vai querer entrar no trem e viajar, depois que ele foi entregue. Mas a gente vai estar aqui o tempo todo, trazendo a memória, fiscalizando, porque a gente sabe que esse trabalho ao qual o senhor se propôs fazer, ele não termina apenas com a entrega do trem. Depois da entrega do trem, o trabalho continua, a luta vai continuar, outras questões serão levantadas, porque faz parte da nossa sociedade civil organizada. Então, queremos lhe parabenizar, lhe agradecer muito pela receptividade e dizer que Salvador lhe agradece pela sua participação, pela sua inserção no processo, porque se nós não tivermos vigilantes, nós não tivermos os nossos vigilantes, aqueles que cuidam de nós em todo o processo de obra ou qualquer outro processo gerido pelo Executivo Municipal, Estadual ou Federal, o povo fica à mercê. E pessoas como você, pode falar você, né? Claro. Pessoas como você são importantes para o processo caminhar, para que haja transparência e para que haja desenvolvimento na nossa sociedade. Então o VLT está aí. Eu não posso dizer que já é uma realidade, porque eu não viajei nele.
viajei em Hortolândia. 20 alguns metros. Foi quantos metros onde veio em Hortolândia? 20 ou 30 metros? Não, foi 45 metros. 45 metros? Nós fizemos uma curta viagem lá testando o primeiro VLT, que é um VLT experimental, comemorativo. Inclusive as pessoas perguntavam sobre a pintura, ela é apenas comemorativa, porque os VLTs serão cinza com as cores, com alusão às cores da bandeira da Bahia, nas suas laterais. Não é esse VLT que está sendo apresentado. O que foi apresentado é apenas comemorativo. Fizemos essa viagem, foi muito bom, mas a gente ainda não pode dizer que o VLT está pronto. Ainda tem muita água para correr debaixo dessa cachoeira, né? E eu quero contar, nós do Metrolinha 1, a comunidade quer continuar contando com o seu apoio na fiscalização, nas cobranças, tá? E na defesa das lutas, porque são muitas as questões levantadas por quem quem será beneficiado, mas alguns que de alguma forma estão sendo atingidos pela obra do VLT. O pessoal do Bosque Imperial, o pessoal lá da Ilha de São João, o pessoal dos terreiros de Candomblé, das religiões de matriz africana, por onde o VLT vai passar. Então tem muita coisa para se discutir, tá? São exatamente 15 horas e 20 minutos, nós estamos chegando naqueles 10 minutos da consideração final. Nós queremos voltar para uma nova entrevista contigo, porque a gente sabe que tem uma pauta extensa para conversar, claro. Viu? Mas nós te agradecemos muito, muito, muito por ter nos atendido. Salvador agradece, os nossos internautas agradecem. E outras notícias sobre o VLT de Salvador, sobre mobilidade urbana. Tinha outros assuntos que eu queria falar contigo. Eu queria falar da Fenatral, do transporte alternativo. Eu queria falar de uma série de coisas. O prefeito entregou ontem a alça viária Paulo Colombiano, nós estivemos lá. Mobilidade de Salvador. Eu queria falar sobre os viadutos do Iguatemi. Tem tanta coisa acontecendo na cidade, né? Muita coisa acontecendo na cidade. Mas infelizmente o nosso tempinho é curto hoje. Então nós vamos marcar um retorno para a gente bater esse papo contigo. Com certeza. Tá bom? Fique à vontade. Olha, Gisele Oliveira também que está aqui acompanhando e monitorando tudo aí, a todos vocês que acompanharam essa entrevista e que vão também assistir posteriormente, o canal Metrolinha 1 está aí, eu tenho acompanhado inclusive, aí, com mais de 25 mil inscritos, isso mostra a importância da temática e logicamente a fidelidade também dos seus seguidores. Eu quero agradecer em primeiro plano, né, mais essa oportunidade. Vou utilizar, inclusive, essa nossa entrevista como referência também para outras pessoas. Então, quero aqui me comprometer também pela qualidade também dessa entrevista e da sua transmissão. Olha, eu quero dizer, nessas considerações finais, que eu acho que o propósito de todos nós que temos compromisso com o recurso público e que fazemos defesa da mobilidade, da infraestrutura de transporte, mas sobretudo dos trens, dos trilhos, de que o objetivo é único, de fazer a expansão dessa malha, né, fazer com que essas obras elas possam estar sendo realizadas no prazo correto, que haja economicidade, ou seja, economia dos recursos públicos, que não haja desperdício. E eu, diante de tudo isso, eu posso dizer que, por mais que a gente faça esse histórico do passado, e é preciso que isso tenha consequências, é verdade que a gente também tem que apontar para frente. Salvador vem avançando muito, talvez nessa última década. A gente falou aqui de 13, 14 ali, que foi a transferência da CTS, mas a expansão do metrô na cidade, né, as novas avenidas, o BRT, agora o VLT que está em obra e vai entrar na operação. Veja como é importante se trabalhar com planejamento. Todas as decisões que são tomadas, que não são muito mais pelo afã de se fazer alguma coisa, elas podem perder de vista aquilo que seja melhor para a cidade e para o cidadão. Quando tinha o contrato do monotrilho, a ligação do subúrbio com o sistema metroviário metropolitano seria ali pelo aquele eixo entre a calçada e o acesso norte. E agora, com o novo contrato do VLT, essa interligação está sendo de Paripe para Águas Claras, que é muito mais, eu diria, propensa a não só ajudar quem ali já está instalado, quanto a expansão da cidade para aquela região.
A prefeitura está trabalhando agora na implantação de um centro logístico na região de Valéria, está buscando desenvolver aquela área da cidade. Vem aí a nova rodoviária, está atrasada, mas precisa, logicamente, entrar em operação e vai entrar em operação. Então, eu acho que assim, com todos os defeitos, eu acho que esse momento está um momento que está muito melhor para a cidade, inclusive com essa interligação do VLT até a Orla, a partir ali de Piatã. Então, é isso que eu quero, uma cidade melhor para quem aqui vive, né? Uma cidade que possa estar em desenvolvimento, e eu tenho certeza que isso está acontecendo, né? Mas é fruto muito também desse acontecimento, da participação da sociedade, da participação dos técnicos e dos movimentos. Então, por isso, eu concluo a minha fala agradecendo a todas aquelas pessoas que confiam também que tem agentes públicos que não só sabem recepcionar, sabem estudar, vão atrás das vai atrás da informação, traz isso e dá vez e voz para as pessoas. Foi isso que eu fiz nesse período todo em relação ao VLT e tenho feito sobre os diversos modais também. Então, é dessa forma que eu vou continuar me postando, até mesmo porque o vereador passa, mas a cidade fica, né? Eu quero... como Oliveira falou aí durante essa nossa entrevista, né, ele que é saudoso do pai dele que circulou do Pará até Salvador, e ele de Juazeiro, Petrolina até Salvador. Eu ainda quero também, quem sabe na minha aposentadoria, estar circulando daqui de Salvador lá para Chapada Diamantina num trem confortável. Tem que ser confortável também, né? Porque a gente na aposentadoria a gente tem que implicar um pouquinho no conforto. Tem que ter, né? Então, é para circular por essa Bahia realmente, nos trens e nos trilhos, que a Bahia caminhe para bons trilhos, né, no futuro, e é isso que eu desejo, é por isso que eu trabalho também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, vereador. Muito obrigado. Obrigado a vocês que seguem o canal, que estão interagindo conosco. Nós vamos responder as perguntas de vocês depois. Nosso tempinho hoje foi bem curtinho. Vocês estão acostumados com 1h30 de entrevista. Mas nós vamos voltar. Futuramente vamos conversar com o vereador, vamos continuar conversando, porque tem muita coisa para acontecer. Esse trem começa no comércio, vai até a Ilha de São João, depois vai até Águas Claras, depois vai até Piatã. Então ainda tem muita Falar em São João, vai ter o trem do forró lá, quando a gente tiver o VLT do forró. Aí, ó. Estamos lançando aqui, viu? Você chegou a viajar no trem do forró. Aqui e lá em Pernambuco, meu pai era pernambucano. Ela fazia parte do movimento Trem de Ferro, né? Lá atrás nós criamos o movimento Trem de Ferro, então a gente viajou no trem do forró, tem história. Já circulei aqui e já circulei muito lá, entre o Marco Zero em Recife, por toda esses trilhos, que é muito legal. Pronto. Agora, mas eu vou lhe fazer uma pergunta de Josemar, porque ele faz uma pergunta aqui sobre o que você acabou de falar. Tá. E eu não quero deixar ele sem essa resposta. Claro. Pergunta para o vereador se ele tem previsão desse polo logístico de Valéria. Olha, Josemar, Josemar, obrigado pela pergunta. A gente está discutindo na Câmara, deve ter sido lido esta semana a mensagem do Executivo. A gente está trabalhando aqui em um projeto de lei que, logicamente, cria as condições não só do ponto de vista territorial, mas também de incentivo. A nossa expectativa é que no ano de 2026 a gente possa ter já a implementação. É claro que isso vai depender muito também do desejo, né, ou da captação de vontade de investimento da iniciativa privada. Mas eu não tenho dúvida, eu antecipo para você aqui também, assim, em primeira mão, do ponto de vista territorial, parte de uma área que a Uziba ocupou ali na divisa entre Salvador e Simões Filho, e eu acho que tem tudo aí para ser, de fato, um novo vetor econômico de desenvolvimento para a cidade, uma região limite da cidade, mas tão importante que é esse eixo da BR-324, sobretudo na região de Valéria. Pronto. Brito faz uma pergunta aqui. Ô, Brito, eu vou lhe responder eu diretamente. Não vou nem passar a bola para o vereador, não. Porque Brito pergunta sobre a estação Lauro de Freitas. E a gente já falou isso no canal, já apresentou os projetos, e a gente sabe que o governo do estado deu uma concessão para o metrô, que vai até o aeroporto, e para que haja a construção da estação Lauro de Freitas é preciso que haja demanda, e essa demanda ainda não foi atingida. É um acordo que a concessionária terá que construir a partir do momento que a demanda for atingida. E essa demanda ainda não foi atingida. O governo do estado estuda a possibilidade
viabilizar um BRT de Lauro de Freitas até o aeroporto para aumentar o pico no aeroporto, para assim forçar a construção dessa estação Lauro de Freitas. Então, não tem previsão para essa estação, estou só respondendo a você, Brito. Um grande abraço a todos vocês que interagiram. Nós estamos encerrando o nosso webcast dessa tarde. Foi muito bom estar com vocês e foi muito bom estar com esse representante público. Muito obrigado. Também com vasta experiência administrativa e legislativa, o nosso querido vereador Cláudio Tinoco. Tinoco, muito obrigado mais uma vez. Esperamos estar de volta em breve aqui para continuar batendo um papo sobre mobilidade e falar um pouco também da mobilidade de Salvador, BRT, BRS, as alças viárias, STEC, subsídio ao transporte alternativo. Nós tivemos com o Ivanildo lá no STEC batendo um papo com ele, gente muito boa, né? E tem muito assunto para a gente colocar em dia sobre mobilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe seus novos projetos, tá? Sucesso em tudo que você faz. Que Deus lhe proteja, lhe guarde todos os dias. Amém. Obrigado a você no canal. Obrigado a todos. Estamos juntos. Vem com a gente no canal Metrolinha 1. Segue, interaja e vamos pra cima, Salvador. Fim de papo, galera. Não esquece de acessar o maior canal de mobilidade urbana, de engenharia e de infraestrutura de todo o Nordeste do Brasil e da Bahia. Aqui no campo dele tem um botão. Você poderá acessar www.metrolinha1.com.br. Tchau, galera. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Ok. Rapaz, o cara é craque aí, viu?